dessa mixórdia de temas sobre o qual você falou. O primeiro deles é o fim do acordo de cessar-fogo em Gaza, surpreendendo um total de ninguém. A gente já sabia que esse cessar-fogo não teria vida muito longa, que não havia bases para negociação de um acordo mais longo, de uma paz mais duradoura. Então, só para a gente lembrar aqui, trazer os fatos, né, do que aconteceu antes disso, o acordo de cessar-fogo está em vigor desde o dia 19 de janeiro e foi dividido em fases, né? Então, seriam, a princípio, 3 fases. A primeira fase, portanto, iniciada no dia 19 de janeiro, deveria durar 6 semanas. Aliás, cada uma das fases duraria 6 semanas. E o problema é que a segunda fase ela já deveria ter sido iniciada, na verdade, o início das negociações, né, para a segunda fase deveria ter começado no início de fevereiro. Daniel, a gente já passou dos meados de março. Até agora, as negociações para a segunda fase não tinham começado ainda e o período da primeira fase já tinha se encerrado também. Então, houve uma certa indefinição. O que vai acontecer a partir de agora? A segunda fase não começou ainda, a primeira fase se encerrou. Basicamente, o cessar-fogo ele ficou no limbo e, portanto, o Hamas parou de libertar novos reféns. Israel também não continuou libertando mais prisioneiros e houve, portanto, uma paralisação das negociações. Segundo Israel, Daniel, foram feitas uma série de propostas, né, propostas que não foram aceitas, propostas que, aliás, foram levadas ao Hamas pelo enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Você ouviu esse nome ontem, né, no episódio de ontem. Ele se encontrou diretamente com Putin para falar sobre a Ucrânia, mas ele é um enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Então, segundo o governo Netanyahu, várias propostas foram levadas. O Hamas não aceitou, basicamente pelo fato, Daniel, de que a proposta de Israel, a proposta que foi levantada por Israel, era que houvesse uma prorrogação de forma absolutamente temporária do cessar-fogo por mais 50 dias e que, em troca dessa prorrogação por 50 dias, o Hamas libertasse mais metade dos reféns que ainda estão em posse do Hamas. O Hamas entendeu, Daniel, que isso era como se fosse uma maneira de Israel tomar vantagem. Então, o Hamas devolve, né, entrega metade dos reféns sem uma garantia do que vai acontecer lá para frente, né? O que vai acontecer com Gaza, ou seja, o Hamas perderia poder de barganha sem que conseguisse grandes avanços nas negociações. Então, Israel considerou que isso significava o abandono das negociações e reiniciou na noite de ontem, na madrugada de ontem para hoje. Aliás, os bombardeios começaram enquanto a gente ainda estava ao vivo. A gente estava gravando o episódio de ontem. Assim que eu saí da live aqui, eu vi a notificação e, portanto, grandes bombardeios voltaram no dia de ontem. Já foram anunciados, segundo as autoridades da faixa de Gaza, né, que naturalmente tem o Hamas à frente, mais de 400 mortos, mas observadores internacionais também chegaram à conclusão que, olha, foram bombardeios realmente muito grandes. O Hamas respondeu dizendo que esses ataques representam um rompimento unilateral do acordo de cessar-fogo e que a retomada dos ataques, portanto, expõe os reféns a um destino desconhecido. Ou seja, Daniel, ampliando o nível de tensão e sabe-se lá para onde que essas tensões vão. O fato, Daniel, é que a guerra, não que ela tenha terminado em momento algum, mas ela volta com tudo exatamente no cenário que a gente tinha antes do acordo de cessar-fogo, Daniel. Agora, algumas questões tem aqui. A primeira delas é que havia claramente uma certa má vontade do governo do Netanyahu em relação a esse cessar-fogo. Quer dizer, e você teve ali alguns sinais de que o cessar-fogo não perduraria e que em algum momento nós teríamos aí uma retomada das hostilidades. Aliás, chegamos a mencionar isso no Petit Jornal, que esse era o cenário mais provável. Houve ali um cessar-fogo dentro de um contexto de transição entre o governo Biden e o governo Trump. Aliás, negociadores do governo Trump tiveram presentes enquanto o Biden ainda era o presidente. Havia ali uma força do Trump para mostrar, olha, eu consegui um cessar-fogo, algo que o Biden jamais conseguiu. Uma vez mais, fica claro que não é, nem nunca foi prioridade do governo Netanyahu o resgate dos reféns. Quer dizer, os reféns, inclusive, são colocados numa situação de perigo com a retomada das hostilidades.
o governo Netanyahu só conseguiu aí resgatar uma quantidade considerável de reféns diante de uma negociação, diante de algum cessar-fogo, e também fica a impressão, uma vez mais, que o governo Netanyahu tem interesse na manutenção da guerra, porque mantendo a guerra, o governo Netanyahu continua, você não tem o estabelecimento de qualquer tipo de investigação sobre os acontecimentos de 7 de outubro de 2023. Não chega a ser exatamente uma surpresa que nós tenhamos aí uma retomada das hostilidades como tivemos nas últimas horas. E o fato, Daniel, é que as negociações elas não têm como dar certo, porque as duas partes negociadoras, e aí você pode questionar a legitimidade ou não legitimidade de qualquer um dos atores, não importa, mas eles partem de pontos muito diferentes. O Hamas, por exemplo, ele já disse, inclusive, que não tem apego a governar a faixa de Gaza, mas quer que seja um governo palestino e que o Hamas seja reconhecido, que o Hamas esteja presente, mesmo que não esteja à frente. A gente sabe que até isso é meio falacioso, né, Daniel? É claro que o Hamas quer estar à frente da faixa de Gaza, isso ele dá muito poder e dá exatamente uma posição de liderança no combate a Israel. Mas Israel, por sua vez, estava negociando, claro que por meio de intermediários, junto ao Hamas, mas tem a ideia de que a guerra só vai terminar de forma definitiva quando o Hamas for destruído. Não tem como você se engajar em negociações mais longas, visando o longo prazo, com outro ator que você considera que não deve existir no longo prazo. Então, no horizonte que tem que haver uma negociação, na visão israelense, o Hamas não pode existir. Então, era nítido, Daniel, que essa negociação, enfim, que esse cessar-fogo, ele não perduraria muito. A gente falou aqui, né, assim que esse cessar-fogo saiu, importante lembrar, né, o cessar-fogo ele foi aprovado, né, ele foi implementado no dia anterior à posse de Donald Trump. Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro, no dia 19 de janeiro nós tivemos o cessar-fogo, e a gente falava aqui, olha, é muito improvável que se chegue numa segunda fase. A segunda fase, ela parece meio um sonho distante, e foi exatamente o que aconteceu. Além disso, Daniel, Israel também fez ataques ao sul do Líbano, a instalações do Hezbollah, e ao sul da Síria, né, a grupos também hostis a Israel. Isso foi noticiado tanto pela mídia libanesa quanto pela mídia síria, mas foi confirmado por Israel. Então, Israel aproveitou que, enfim, um momento já era conturbado mesmo e, portanto, eliminou mais alguns alvos, né, mirou mais alguns alvos também no Líbano e na Síria, Daniel.